Mano, vamos trocar uma ideia um pouco da mentoria que a gente fez. Nós estamos em 2022, foi no início desse ano, né? Isso. Que resultou da empresa, saiu de 100 mil de faturamento por mês para 600 mil de faturamento mês em 3 meses. Eu acho que dentro do ano foi a mentoria mais massa, de longe, que eu presenciei, que eu dei. Foi massa, conhecer vocês foi massa, tá lá dentro. Vamos falar um pouquinho. O que você acha dos fatores principais que a gente fez que tirou a empresa de 100 mil de faturamento para 300 mil, para 600 mil em 3 meses? Eu vou falar que eu sou comercial, então assim, a gente passou por isso e foi muito interessante. Inácio, eu falo muito de 4 fatores. 4 fatores que eu acho que para mim foi essencial. O primeiro, ele é um fator externo, né? Que foi a retomada do comércio. Foi em fevereiro? Foi, março. fevereiro. Então, para quem não conhece a GE, eles são líder no segmento de atléticas de faculdade. Fazer as roupas, os uniformes de atléticas de faculdade. Então, em fevereiro, a aula estava voltando, faculdades voltando. 2022, retomando a pandemia. Isso, porque a gente ficou 2 anos, né, em recessão, né, irmão? O lockdown foi dia 17 de março de 2020. Eu lembro porque na minha loja eu ia abrir um quintal Brahma. Dia 15 de março chegou o caminhão de terra pra gente aterrar tudo. A gente aterrou, 2 dias depois do lockdown. Eu perdi toda a obra que tinha feito. A gente tinha acabado de pegar um maquinário prontinho pra atender a galera. O maquinário de chegou... sublimação, né? Isso. A impressora? Isso. A gente fechou em novembro, o maquinário chegou em finalzinho de fevereiro, em março fechou. Do lockdown. Foi doido, né? E eu não tava tão no digital assim, eu sofri, hein? Não, eu praticamente quebrei. Não, pra gente, a gente, sendo bem sério, que a gente só não quebrou por conta que a gente aproveitou o mesmo maquinário pra rodar máscara. Pegamos o bump da máscara. Na época, máscara e jaleco, nós produzimos aí muita coisa. Foi até bom. Ciclismo, a gente foi pro ciclismo também. Porque assim, faculdade foi a primeira coisa a fechar e a última coisa a voltar. A galera até pergunta da crise assim, acha que a crise só foge, tudo. Cara, nos últimos anos, a gente teve mais crises do que anos. Por exemplo, em 10 anos, 15 crises. É sempre assim. Por quê? Nós temos 2 lados. Nós temos quem ganha, até a galera que me pergunta disso. A crise faz algum lado do comércio estourar. Então, precisa. É um mal necessário, vamos dizer. Alguns caras gostam da crise por causa disso. Porque tem uns caras que, enquanto está tudo bem, não ganham dinheiro. Vem a crise, alimenta um outro lado do mercado. Sim. Eu já vi caras assim, começarem a ganhar dinheiro, se movimenta para cá, para lá. E até, tipo assim, teoria da conspiração. Tem países que provocam a crise para alimentar tal setor do mercado. E volta a crise, alimenta de cá, alimenta de lá. Tipo assim, absurdo. Você vê as teorias, é loucura. Mas vamos voltar. Fevereiro de 2022, retomado das faculdades. Foi um fator, o primeiro fator, concordo com você, um fator externo que fez voltar o faturamento da GE. Isso. Fez voltar. Outro fator foi o alinhamento comercial. Eu acho que a gente... Que foi a primeira coisa que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez. Eu lembro que a gente estruturou toda a parte de cargos do comercial e precificação. Antes de pôr a mão no comercial, a gente pôs a mão na precificação. Eu lembro que a gente achou, produto por produto, colocamos preço. Isso. Importantíssimo. Não tem como você lucrar, não tem como você saber o quanto que você vai lucrar e ganhar dinheiro se não precificar. Parece coisa de faculdade, coisa de outro mundo, mas é um trem mais besta, trem simples. A gente precificou todos os produtos. E pontuando essa questão da precificação, né, Inácio? Se você não precificar certo, ou é de duas uma, no preço, ou você sai no lucro, ou você sai perdendo. Se você não precificar certo, o seu comércio em um ano, ou ele deslancha, ou te afunda. Porque assim, se você não precificou certo, quanto mais você vende, pior é. E você não vê, né? Não vê, você não precificou. E tipo assim, a venda é horrível, porque é prejuízo. Então, vou vender mais prejuízo. Vou vender mais prejuízo. Como que conserta isso? Vende mais prejuízo. Vende mais. Aí não para, é um loop de sofrimento ali. Você não sai. Essa semana eu até conversei com um rapaz pra gente, ele falou uma coisa que me interessou bastante. Que foi uma questão que lá no início a gente fez, tirou o coração da venda. Foi. Porque assim, Inácio, meu preço tá ficando bem maior que o da concorrência. Foi. O cara aqui, tem uma tia que costura ali na esquina que faz mais barato. Cara, tá fora do seu preço, a sua precificação não deu certo, não vai. Esquece, não vai. Esquece, tira o coração, vai pelo lucro. Vai pro lucro. Então, primeiro, fator externo. Segundo, que a gente alinhamento comercial, a gente entrou na precificação, precificou toda a GE
achamos a margem de lucro. E aí eu lembro que a gente partiu para alinhar o comercial. Alinhamento Tipo comercial. assim, ó, a gente colocou, se eu não me engano, foi etapas. O primeiro só de atendente, que é o primeiro filtro, a gente fez um funil mesmo de pessoas. Primeira linha só atendente, a galera que mandava pro design, o cara chegava e, eu quero o uniforme da minha bateria. O cara já passava pro design, fazia arte, voltava para ele entregava a arte pro cara. E aí esse cara ia demorar um tempo, se eu não me engano, pra tomar decisão e entrava no segundo nível de vendedor, não foi isso? Isso, a gente fez a parte de captação. Que inclusive a gente fez aquela estratégia do marketing do combate, não sei se você está lembrado. Eu lembro, você fez o combate de atléticas. Isso, combate de atléticas que a gente, assim... eu acho que do ano foi a sua sacada do marketing, foi aquilo. Quando eu cheguei já estava rolando. A gente saiu de 7 mil seguidores em menos de um mês orgânico, não sei se é a palavra correta, porque foi todo mundo daquele nicho, a gente pulou para 15 mil seguidores em menos de um mês. Foi assim, um bump, e aí isso deu uma visão muito grande, tipo assim, uma visibilidade pra gente muito grande. Com isso, a galera veio pedindo muito orçamento. Só que aí foi quando a gente entrou com alinhamento comercial, que é o quê? Fazer a prospecção, a gente fazia a prospecção, ir atrás do cliente depois para fechar o negócio. Uma sacada que a gente pegou antes da mentoria, era muito... Se o cliente fechar, fechou. Se não fechar... Tipo, eu tinha a ordem de serviço lá gerada, né? Gerada, ordem de serviço. Faltava o cara pagar. E o vendedor não ia atrás. Não finalizava o funil dele. Não finalizava. Então, o alinhamento comercial foi muito bom nisso. Que a gente, as métricas, né? As métricas. Meta individual e meta coletiva semanal. Que a gente fazia um alinhamento semanal na segunda... Colocava as metas da semana, o pessoal tinha que bater a meta pro final do... A gente não cobrava uma meta mensal, porque o mensal a galera às vezes deixava... Foi aquela questão, o pessoal deixava para bater ela na última semana. E a gente começou a jogar ela semanal, né? Com aquela mentoria lá, a gente começou a colocar ela semanal, que a galera vinha batendo toda semana. E foi até onde a gente viu aquela questão, que a terceira semana ela explodia, só que a quarta ia lá embaixo. A gente fez isso porque algumas empresas, alguns funcionários não conseguem enxergar o final do mês como empreendedor. Cara, vou pensar que é médio prazo, mês que vem fazer isso. Alguns funcionários não conseguem. Então o que você faz nesse caso? Que é o que a gente fez lá. Pega a meta mensal e divide por semana. O cara tem que trabalhar para sexta-feira ele saber quanto que bate. Tem caso, no seu resolveu. Que no seu a galera fechava a semana, ok. A gente sabia qual semana do mês vendia mais, tudo. Tem caso que a gente tem que quebrar por dia. Sim. O cara só tem que saber, eu vou sentar aqui, eu preciso vender 2.000 hoje. E esquece o resto do mês. Ele bate os 2.000 todos os dias. E comissionamento, né? Ele só consegue enxergar o final do dia. Aonde você põe a meta, você comissiona. Então assim, esse funcionário aqui, se eu falar pra ele tanto que tem que vender na semana, eles deixam pra chegar sexta-feira pra correr atrás. Então o que você faz? Coloca por dia. Bateu todo dia, só cair, o comissionamento tem que ser por dia, a premiação por dia. No seu caso, deu certo por semana. Então aí premiava por semana lá. Tem casos que você deixa mensal, que você tem um nível de vendedores, um nível de comercial, que os caras são mais sênior. Os caras conseguem ter estratégia e tudo. Pegou funcionário de baixo escalão que não consegue ter, vai reduzindo, vai quebrando meta, quebrando. Da onde você pôr a meta, você premia ali. Porque se o cara bater todo dia a meta, passou uma semana não foi premiado, ele já perde o tesão, aí já cai. E aquela ideia do funcionário de ter dinheiro na mão? Bom. Ele... Preciso fazer o dinheirinho. Tô precisando fazer um trem amanhã, precisar pagar um almoço. O cara dá o sangue pra fechar a venda e fazer o que for naquele dia ali. Porque no final do dia ele vai ter uma comissãozinha a mais ali, pegar um dinheiro e vai... Então aquilo lá motiva ele do que esperar o final do mês pra pegar uma grana. Você tava falando do combate, a gente nunca trocou essa ideia. Mas a sua estratégia de fazer o combate entre os clientes, pra quem não sabe o que ele fez... Ele tem as atléticas de faculdade. Ele fez um evento, um movimento no Instagram, que entrava uma atlética contra a outra e ele premiava as campeãs. Ele fez um campeonato lá dentro. Cara, você gerou um marketing de experiência fudido com seus clientes. Eles pararam de só comprar roupa e eles tinham um porquê se envolver com a GE. Cara, você agregou um valor. Você ganhou muito cliente depois disso. Os caras tiveram experiência com a GE, que pra mim é o marketing mais
É o melhor marketing pra mim, o marketing de experiência que gera experiência. Por quê? Porque a pessoa esquece do que ela lê, esquece do que ela viu, esquece do que ela ouviu, mas ela não esquece do que ela sentiu. Então aquela competição, sentir a rivalidade, sentir divertido, os caras comentando, ter que chamar a galera, envolver todo mundo. Aquilo ali o cara nunca mais esquece. Não, a gente foi atrás no Twitter na época. Moço, o Twitter tava a galera falando da Gé, não aguento mais abrir o direct do Instagram e tá ali. Nossa, meu namorado parou de me bloqueou no Instagram porque eu não paro de mandar as publicações da Gé, porque era um dos quesitos para ganhar o combate, era compartilhamento, comentário. Moço, tinha gente, em vez de usar o grupo do WhatsApp para conversar, usava a publicação o chat, né? Eu lembro. Sabe? Eu lembro. Cara, a experiência. Eles conversavam. Você gerou uma puta experiência nos caras. Na época que eu tinha a loja da Dom Rua, o que eu fazia? Hoje é jogo do Vila. Hoje tem jogo do Vila. Então a loja tava vermelho, tinha encontro de carro antigo vermelho. Eu trazia as musas para atender a torcida. E tinha tatuagem do Vila lá por R$50 na época. E chopp e promoção. Então os caras ficavam envolvidos o dia inteiro em prol do jogo do Vila. Na hora de dar o jogo, os caras iam embora da loja e iam pro jogo. Semana que vem, jogo do Goiás. A loja tava verde, com tudo verde, encontro de carro antigo verde, tatuagem verde. Tudo isso para gerar experiência. Por que os caras patrocinam? Hoje, enquanto a gente tá gravando aqui, tá rolando a farofa da GK. Os caras... Ativação de marca, tudo quanto é canto. A Listerine colocou uma boca lá gigante com um jogo dentro para os caras envolver. No Rock in Rio, a Heineken tem um tirolesa, cara, de canto a canto. Você passa na frente do palco, assim, ó. Direto você vê passando. Tudo experiência. Gasto com isso. A Budweiser agora na Copa. Foi. Os caras loucos. O estoque de cerveja lá ficou para trás. E tá caindo um container em cada praia, né, no Brasil. Tem demais. E tipo assim... Você não escuta falar de outra cerveja. A experiência que eles estão trazendo para isso aí... Vamos lá, voltando então. Os 4 fatores que fez você parar de faturar 100 mil para faturar 600 mil em 3 meses. Primeiro, fator externo, a gente falou bem na retomada do mercado. Segundo, a gente fez o alinhamento comercial. Precificamos tudo, achamos sua margem de lucro e a gente fez um funil de vendas efetivo na época. Isso. Terceiro que a gente fez, que eu acredito, a gente caiu para dentro da produção, mas não de processo de produção. Só em alinhamento que a gente fez é terceirizar para fora da fábrica algumas coisas e deixar dentro outras para agilizar o processo, não foi? A gente meio que separou um pouco a produção para poder produzir mais e conseguir atender a demanda que o comercial estava mandando para a produção. E mesmo assim não foi suficiente, que a gente travou a empresa. Travou tudo. De tanta venda que foi. Experiência boa. Teve que parar de vender porque travou a empresa. Problema bom. Foi um problema bom de resolver isso. Mano, você quase deu PT de sua cabeça, eu lembro. Ia conversar com você, nem não saía nada. A gente fez esse alinhamento. E como que tá lá hoje a produção? Hoje a gente já, daquela época, a gente já quase triplicou praticamente a produção para poder atender o próximo ano agora. O tamanho da produção? Isso. Maquinário, mão de obra. Trocou por calandra a sublimação? Isso. Só a impressora a gente pegou mais 3 ou 4 que chegando agora. Na época, quando a gente iniciou, né, a mentoria, a gente estava com uma impressora e uma prensa. Agora hoje a gente está com a calandra, que equivale a 4 prensas e 5 impressoras. Para quem não sabe o que está falando, a prensa é para sublimar as peças. Algumas peças são sublimadas. A prensa, você coloca a peça, o papel, o desenho, ele sublima. A calandra é enrolo. Então vai entrando camiseta e já vai saindo do outro lado. Camiseta sublimada é a máquina muito mais efetiva. Que é a máquina que faz as camisas oficiais do Brasil, do Flamengo, de tudo. Isso. E daqui um dia a gente vai produzir. Já ensaiamos esse ano. Pegar uma linha oficial de alguns clubes. Sim. E o que você acha que foi o quarto fator? O quarto fator foi o alinhamento, acho que financeiro também. Sim. Porque diante de uma situação na qual você via muito dinheiro no caixa entrando, você via muito dinheiro saindo. E aí fica naquela, aquele dinheiro que tá entrando não é seu. E sabe de onde que arrumou isso? Que a galera, tipo assim, eu preciso aumentar as vendas, preciso melhorar a empresa, nem olho no financeiro. O que a gente fez lá? Ó? Quando achou a margem de lucro, que se eu não me engano era 20%, a gente colocou todas as despesas dentro de 20%. Então entrava R$100, 80 voltava para produção, 20 ficava. Alinhou todo o financeiro para ele caber dentro dos 20%. O trem mais besta de se fazer, mais simples. E a gente fez isso na época. E assim, uma coisa que meu irmão fala até hoje é ter transformado tudo em números, né, irmão? Isso, dados. Tudo em números. Hoje, o Facebook, Instagram, tudo é dados. Tudo número. Então, se você não tiver dados, você não consegue gerir e tomar a decisão. Então, a parte do comercial, tanto da produção, quando a gente transformou em dados, a gente sabia o que produzia cada setor por dia. Tudo número.
o que cada funcionário rende. Então, assim, você consegue até parametrizar melhor e fazer uma projeção de quanto você quer vender e de quanto você quer produzir no próximo mês, por exemplo. Tudo número. Cara, essa é a primeira coisa que eu faço quando eu chego na mentoria numa empresa. Pega tudo, transforma em números. Porque número é a linguagem universal para todo mundo falar. Então, tipo assim, ó, você quer reunião com o financeiro, que o cara não conversa com o marketing tá com uma puta de uma ideia mirabolante, o financeiro quer saber de números, eles não conversam. Pega tudo, transforma em indicador de desempenho, que foi o que a gente fez lá. Toda a área tem um indicador de desempenho. O que indica o desempenho disso? Números. O financeiro tem que estar dentro dos 20%. O comercial tem que bater a meta semanal. A produção, o tanto que sair de uma etapa de produção tem que entrar na outra. Transforma tudo em números. Eu acabei de fechar uma empresa porque em números ela não compensava ficar aberta. E aí os números disseram, a gente foi lá e fechou a empresa. O povo grita, tá maluco fechar a empresa? Números. Tá faturando